Oi, gente! Tô eu aqui de novo para continuar a nossa série sobre as dificuldades do tratamento oncológico. O primeiro vídeo foi sobre diagnóstico. Se você perdeu, corre lá no meu IGTV. Inclusive, para que fique mais fácil de se achar esses vídeos, eu vou deixar eles todos numa série só. Então, todos os vídeos que eu postar aqui ao longo dessa semana falando sobre as dificuldades de tratamento oncológico, vai ter uma série lá sobre elas, só para você achar e ficar mais fácil lá no meu IGTV. Queria fazer ao contrário hoje, ao invés de falar lá no fim, vou falar aqui no começo. Essa série está sendo feita com muito carinho, com muito amor, tentando... Quando eu falo das dificuldades do tratamento, não é para me fazer de coitadinha, nem colocar ninguém como coitadinha. É só para expor, porque às vezes você está com alguém por perto e você não imagina as dificuldades que ela está passando. E é só para já preparar aquele paciente que estiver começando agora todo esse processo. É para a gente conversar mais sobre isso, porque câncer ainda é um tabu. Você falar sobre câncer ainda gera, né, aquele incômodo nas pessoas. Você está falando sobre o câncer. Então, se você puder compartilhar, dividir isso com alguém, para que o câncer não seja um tabu. O câncer é uma doença, como tantas outras que tem por aí. É uma doença muito difícil, tem um tratamento muito difícil, mas estamos lidando com seres humanos, pessoas que estão ali e precisam de apoio nesse momento, certo? Hoje, o segundo tópico, a gente vai falar sobre o tratamento. É um tópico muito longo, abrange a quimioterapia vermelha, abrange a quimioterapia branca. Então, eu vou começar pela vermelha e depois a gente vai ter um segundo vídeo falando da quimioterapia branca. Bom, com medo de ficar repetitiva, mas preciso falar novamente, a minha experiência não é via de regra, porque aqui em Santos o atendimento é excelente. Eu fui atendida muito rápido. Então eu vou dividir com vocês sim como foi a minha experiência, mas eu preciso dizer que o meu atendimento não é via de regra. Inclusive, Praia Grande é uma cidade que fica 20, 30 minutos daqui de carro. E nas redes sociais aqui da Baixada Santista está sendo muito divulgado o caso de um rapaz que ele já tem o diagnóstico de câncer, ele já sabe que ele tem câncer, mas ele está há 2 meses no hospital, está definhando, o quadro dele está piorando. Ontem foi postado que já está numa fase que talvez seja irreversível por descaso e abandono do governo. Praia Grande não tem um centro de tratamento oncológico, então esse paciente deveria ser encaminhado para a rede Hebe Camargo, que é do estado, e o hospital de referência é o Guilherme Álvaro, na cidade de Santos. O estado não consegue uma vaga para ele, o estado não resolve o problema desse rapaz, e a prefeitura abandonou ele para sorte no hospital. Tá, gente? Cidade vizinha daqui de Santos. É uma pessoa que já tem o diagnóstico, já sabe que é câncer e não consegue o tratamento. Então, como eu que estou fazendo os vídeos, é óbvio que eu vou falar da minha experiência, mas eu já quero dizer da primeira dificuldade de se conseguir começar um tratamento digno, justo, porque você saber que tem câncer, você já tem um diagnóstico e você não consegue começar a tua quimioterapia, você não consegue a tua cirurgia, uma radioterapia, qualquer que seja o protocolo, você não tem um protocolo de tratamento por descaso do governo, é um absurdo. É um absurdo. E quando você pega as cartilhas do SUS, a teoria do SUS sobre pacientes oncológicos, ela é linda, ela é perfeita. Ela tem um cronograma para que você consiga os exames, ela tem um cronograma para que você consiga começar o teu tratamento, ela tem cronograma de cirurgia, ela tem cronograma na teoria para tudo. Mas na prática, a nossa saúde pública para pacientes oncológicos, a saúde pública de uma maneira geral, mas para pacientes oncológicos é um lixo. Nada do que está na teoria vem para a prática. E essa já é a primeira dificuldade. Esse paciente ele já tem a consciência de que ele está com câncer. A gente sabe que o câncer é uma doença que a cada dia que passa vai avançando. E ele tem que lidar com esse desespero de ter que ficar esperando um tratamento digno. Então, essa já é a primeira dificuldade do paciente oncológico, conseguir um tratamento digno. Bom, no meu caso, quando eu saí do mastologista em agosto,
A minha consulta foi marcada com o oncologista depois de um mês. Em setembro eu passei com o oncologista. E, bom, se eu puder dar um conselho a você que vai passar pela primeira vez com o oncologista, leve um acompanhante. É tanta informação na primeira consulta, tanta informação na primeira consulta. Eu estava sozinha por conta desse negócio de Covid e tudo mais. E eu tive que fazer perguntas de informações que já tinham sido passadas para mim várias vezes, porque eu não consegui absorver a quantidade de informações, né? Porque ali onde ele vai te encher de perguntas sobre alergia, sobre peso, sobre altura, ali onde ele vai te explicar todo o tratamento, e às vezes é muita informação, você não vai conseguir focar naquilo que o médico está te dizendo, né? Ou anotar se você não puder levar um acompanhante. Eu tive que esperar um mês para a quimioterapia ser liberada. Eu só consegui começar minhas quimioterapias em outubro, por conta de mais burocracia, de mais coisa do SUS. Agradecendo que foi só um mês, que a gente sabe que tem gente que é mais, mas ainda assim com toda a burocracia. O médico faz a dosagem da quimioterapia para o hospital, no meu caso, Beneficência Portuguesa. O hospital tem que mandar isso para o SUS, aí o SUS tem que liberar autorização para a medicação, para o tratamento e voltar isso para o hospital. Demorou um mês para isso acontecer. O meu protocolo, o mastologista e o oncologista chegaram à conclusão que, no meu caso, para mim, a gente ia fazer primeiro as quimioterapias e depois a cirurgia. Então, eu comecei pelas quimioterapias. Foram 4 sessões de quimioterapia vermelha. E na primeira sessão eu estava bem. Foi um susto, porque eu não sabia como é que era. Então eu fui pra quimioterapia meio assustada, sem saber o que ia acontecer. Meu pai esteve comigo na primeira quimioterapia. E a quimioterapia em si, ir lá e tomar a medicação, pra mim, eu nunca tive efeito no mesmo dia. Mesmo quando os efeitos começaram a ficar muito pesados, eu nunca tive efeitos no primeiro dia. A aplicação é muito tranquila. Então, resumindo, para quem não sabe o que é quimioterapia, a quimioterapia nada mais é do que a administração intravenosa da medicação, ou seja, medicação que você toma no soro, igual quando você tem uma dor, quando você passa mal, que você vai num PS, você toma um Buscopan na veia. A diferença são os efeitos, a dificuldade são os efeitos colaterais que essa medicação vai te trazer. Mas tomar a quimioterapia em si é um processo muito tranquilo. Existe sim pessoas com muita sensibilidade, com quadros já mais graves, enfim, que no dia já passam muito mal. Mas pra mim, eu nunca passei mal no dia. Nem no dia seguinte, sempre foi que os efeitos começavam depois de 48 horas. A primeira e a segunda sessão foram efeitos muito, muito leves, mas na terceira sessão eu já comecei a ficar muito mal. Eu já não conseguia mais me alimentar, eu já não conseguia mais fazer as coisas. Eu já me sentia muito fraca, mas consegui fazer as 4 quimioterapias sem nenhum atraso, por conta de imunidade baixa. Mesmo passando muito mal, mesmo não conseguindo me alimentar, eu consegui manter a minha imunidade alta. E uma das dificuldades dessa fase onde começam, né, as dificuldades financeiras, é sobre ir, né, porque aí eu tinha que fazer o hemograma, era um dia, fazer a quimioterapia e depois voltar no oncologista. Aqui é assim, pelo menos. Mas eu não vou falar muito sobre a dificuldade financeira agora, porque quando eu comecei a colocar a dificuldade financeira naquele projeto que eu falei pra vocês, eu tomei um susto, porque eu percebi que é uma das maiores dificuldades, né? Ela tá no top 3 de dificuldades, é a parte financeira. Então a gente vai conversar sobre isso num tópico que eu vou fazer só sobre as dificuldades financeiras. E aí eu tive muito apoio, meu marido e meus filhos foram fundamental. Mas tem mulheres que ficam jogadas à própria sorte nessa fase. E nem todas podem se dar o trabalho. Uma mãe solteira, por exemplo, não pode se dar o luxo de parar de fazer a comida,
de parar de fazer as coisas de casa. Então, assim, eu fui muito abençoada porque eu pude me dar o luxo de não precisar ir para a cozinha, não precisava cozinhar. Essa também é uma dificuldade. Essa paciente, a saúde dela está começando a ser minada e muitas vezes a maioria dos pacientes oncológicos não tem essa rede de apoio. Eu acho que ter a rede de apoio é fundamental, mas nem todo mundo tem. E então, quando eu cheguei no final da 4ª quimioterapia, eu já estava bem debilitada. Foi na quimioterapia vermelha que eu perdi o cabelo. Pra mim, o processo de perder o cabelo não foi tão difícil, mas tem mulheres que sofrem demais nesse processo de perder o cabelo. Quando o cabelo começou a cair, meu marido já caçou uma máquina lá e ele cortou meu cabelo. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem um vídeo no IGTV mostrando o meu corte de cabelo. Foi meu marido que cortou. E já arranquei todo o cabelo e já lancei os lenços. E foi super de boa essa parte pra mim. Mas a gente precisa falar sobre essa dificuldade. Tem mulheres que não se enxergam mais sem o cabelo. É muito complicado. E aí vale dizer que não adianta você falar pra ela: ah, mas careca, você ficou bonita. Não adianta você dizer pra ela: ah, mas cabelo cresce. O cabelo cresce, mas era meu cabelo e eu não tive escolha. Porque uma coisa é quando você tem um cabelão lá na cintura e te bate uma louca, você vai no cabeleireiro e você corta curtinho. Outra coisa é quando você é obrigada. E a paciente oncológica, ela não teve opção de escolher. Por mais bonita que ela tenha ficado careca, ela não quis ficar careca, ela perdeu esse cabelo. Então, acho que vale essa regra também, né? Uma dificuldade enorme que vocês vão ver durante todas essas séries de vídeo do paciente oncológico é a língua, é o que ele tem que escutar das pessoas, né? Ah, o cabelo vai crescer, não fica assim, é bobagem. Não, não é bobagem. Talvez seja bobagem para você, mas se ela tá sofrendo, significa que para ela não é bobagem. Respeite, né? E, bom, esse tópico sobre o tratamento vai ter a segunda parte, que é a parte da quimioterapia branca. No meu caso, muitas mulheres dizem que a quimioterapia vermelha é difícil e a branca fica mais calma. No meu caso, a fase da quimioterapia branca foi onde tudo meio que desandou e ficou mais difícil, e a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Mas eu queria deixar assim, que eu acho que a maior dificuldade dessa parte do tratamento é que você tem que começar a se adaptar a uma nova rotina completamente diferente da rotina que você tinha nessa fase da quimioterapia vermelha. Que você vai ter que se afastar do seu trabalho, muitas vezes você vai estar cansada, você não vai conseguir comer. E eu acho que, se eu tivesse que pontuar, uma das maiores dificuldades dessa fase é você se habituar de que a sua vida mudou completamente, você se habituar a uma nova rotina e você conseguir absorver toda essa informação dessa nova rotina que você vai ter. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo falando sobre a segunda parte do tratamento da quimioterapia branca. E se você puder, compartilha aí, divide com quem você acha que vai gostar disso. Eu vejo que vocês visualizam, mas não curtem, não comentam, me ajuda aí, que é para esses vídeos chegarem a mais pessoas. O meu intuito não é ser blogueira, nunca foi. Tanto que se você olhar as minhas publicações, nunca eram comigo falando. As pessoas falam: nossa, você fala tão bem, você consegue explicar as coisas. Se vocês verem os meus stories antes do câncer, antes de decidir dividir a minha experiência do câncer aqui, não tinha stories comigo falando. Então, não comecei isso para virar blogueira. Eu comecei com o intuito de ajudar pessoas, e cada relato que eu recebo de mulheres que dizem que eu ajudei, que se sentiram mais esclarecidas, esse é o meu pagamento. Mas infelizmente isso aqui é uma roda, então para que esses vídeos tenham maior alcance, eu preciso da ajuda de vocês no engajamento, né? Em curtir, em compartilhar, em comentar. Então me ajudem aí, todo mundo fica bem por aí.
Se segura, sei que são dias difíceis, mas a gente se vê no próximo vídeo. Beijo para todo mundo.